Aleluia. Uma salva de palmas para essa banda maravilhosa. Glória a Deus. Aqui louvando e agradecendo. A igreja pode sentar-se. Vamos ter, obrigado, Leandro. Vamos ter alguns minutinhos aqui. Quinta-feira, a bispa sempre traz um estudo bíblico e nós não vamos fugir à regra. Amém? Adriana, põe primeira, só o início lá, só o primeiro. Aí, tá bom. Quantos aqui vieram domingo? Domingo estavam aqui no culto? Domingo. 1, 2, 3, alguns aqui. Graças a Deus. Graças a Deus. Nesse domingo aconteceram coisas maravilhosas. Maravilhosas. Tem alguém que estava conversando comigo lá na porta, a pastora Sandra. Diz ela que chegou em casa, depois de todo aquele mover aqui, né, chegou em casa quase de madrugada e Deus falou para ela: ei, tu foi curada também, hein? Falou para ela que ela tinha sido curada. Glória a Deus. Eu queria chamar aqui, no altar, uma pessoa que a gente ama muito aqui nessa igreja. Ela está aqui, ajuda bastante, faz muita coisa na igreja, no Ministério Infantil. E ela, domingo, foi agraciada por Deus, por uma cura maravilhosa. Eu estava lá na porta e chorando, ouvindo as coisas que Deus tem feito na vida da Sharon. Sharon, vem para cá. Você vai querer que o papai venha junto? Pastor Jean, não? Sozinha? Ah, então vamos lá, sozinha, Sharon. Posso te ajudar em alguma coisa? Boa tarde, amada igreja. Esses dias a minha mãe estava falando, antes de falar, eu ia ter que fazer uma cirurgia no ovário. Mas aí, um dia eu fui na clínica tirar sangue. Lá o nome da clínica. Eu não sei. E ontem, uma moça ligou para minha mãe. Minha mãe ficou muito feliz. Eu não ia precisar fazer cirurgia, porque Jesus me curou. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor Jean, vem aqui rapidinho. Vem aqui rapidinho, explica assim mais direitinho. Vem cá, Sharon, vem cá. Vem cá. Tens 2 segundos para explicar bem direitinho, Jean. Glória a Deus. A paz, amado. Resumindo, a Sharon estava marcada uma cirurgia para tirar os 2 ovários dela. Estava mirrado. E nós estávamos preocupados que uma cirurgia ia ser tipo cesariana, né? A mãe dela comunicando comigo, estava até preocupada que podia mexer no útero dela, tal. E a outra era por vídeo laser, vídeo, né? São 4 furinhos no umbigo. E tá, glória a Deus. E nesse sábado, domingo, com a presença do apóstolo Colin Dye, e ela disse: pai, Jesus vai me curar, né, pai? Vai, filha. Vai, é tua fé, filha. É a única coisa que agrada a Deus é a fé. E no domingo, e ela assim: pai, mas domingo eu vou dar aulinha. Tu manda me chamar, filha, pode lá fazer a obra, vai lá que... Manda a Amanda me chamar. Assim, tá. E a Amanda foi, aí naquele, meu Deus, Deus usou a vida do apóstolo, o povo tudo aqui na frente, quem estava aqui ainda? Bastante gente, né? Glória a Deus. E nessa mesma hora estava a pastora Sandra, tinha bastante gente aqui e tal. E houve que Deus orou pela vida dela. E ela foi assim, segunda-feira, a própria médica ligou para a Shirley, né, que fizeram um exame, né,
acho que foi de tarde, né, filha? E falando que ela foi completamente curada. Ela não vai precisar mais tirar os ovários. Então, assim, ó, Deus é maravilhoso. Então, assim eu recebi de tarde, quem viu o vídeo lá, eu estava, né, na minha empresa lá, eu chorava, não conseguia falar. Eu piscava mais do que falava ali, ó. Então, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Até eu deixei um versículo ali, para a Adriana, que está lá em Jeremias 33:3, que é para nós, amado. A Bíblia é para nós. É um manual para a nossa vida. É o nosso Pai Celestial. Não sei se a Adriana vai colocar ali, mas todos conhecem. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que eu e você não sabem ainda. Então, amado, é para agarrar, porque ontem na reunião de oração aqui, o que houve aqui foi o sobrenatural. A Helena está ali, os intercessores estão aqui, tiveram que me levantar do chão, assim, a glória de Deus, e está uma unção, assim, Deus, Ele está fazendo, vai fazer infinitivamente mais do que nós pedimos e pensamos, amém? Então, Deus abençoe, muito obrigado por essa oportunidade. Sharon, vem cá, filha. E uma irmã mandou uma mensagem para mim, falando assim, eu vi, né, ela é evangélica também, falou para mim assim, ó, amado, isso é o começo do milagre sobre a vida de vocês. Eu tomei assim, ó, eu vi Deus usando a vida dela. Amém? Então, aquilo que eu quero para mim, para minha família aqui, para minha Sharon, eu desejo para você, amado. Tá? Em nome de Jesus, obrigado pela oportunidade, pastor Marcelo. Glória a Deus. Amém. E ela está aqui segurando aqui os resultados. Ó. O resultado que é o negativo e o resultado que é o positivo. Glória a Deus. Está tudo negativo, né? Está tudo negativo. Obrigado, Sharon. Deus te abençoe. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Faz maravilhas nas nossas vidas. Amém? Coloca o primeiro. Vamos começar a nossa aulinha de hoje. Olha só. Eu queria que vocês repetissem comigo. Vamos repetir o que está escrito? Vamos lá? 1, 2, 3. Amém. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Meu Deus. E o que ela diz aqui para a gente que a gente é? Muita coisa, né? Meu Deus do céu. O próximo. Olha só. Lucas 10:19 diz o seguinte: eis que vos dei autoridade. Hoje nós vamos falar sobre autoridade espiritual. Existem vários tipos de autoridades, né? Hoje nós vamos falar sobre autoridade espiritual. Eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Glória a Deus. Próximo. O trono de Deus, ele é estabelecido sob a autoridade de Deus, e Deus age a partir de seu trono, e seu trono está estabelecido sob a autoridade. Todas as coisas são criadas pela autoridade de Deus, e todas as leis físicas do universo são mantidas através de sua autoridade. Em Gênesis, capítulo 1, o que é que nós vemos? Deus criando todas as coisas através da sua palavra. Autoridade de Deus. Há um mês atrás, eu estava na Flórida, nos Estados Unidos, na cidade de Naples. Uma cidade pequena, muito rica, e eu estava falando para empresários dessa associação que eu participo, e lá pelas tantas, quando a gente estava jantando, eu ouvi uma pessoa falando, não, eu já moro aqui há 30 anos, e nunca levei uma multa. Eu pensei comigo, meu Deus, que bênção, eu levo cada viagem que eu faço é uma multa que eu levo. E ele falou, sabe por que eu não levo multa? Em 30 anos eu nunca levei uma multa? Para mim, uma placa é uma autoridade. É como se ele estivesse me falando 80 por hora. Se tivesse alguém lá avisando 80 por hora. 80 por hora.
Aquilo é uma autoridade. Infelizmente, a maioria de nós, como eu, digo aqui, não tenho vergonha de dizer isso para vocês, e foi uma das coisas que em janeiro deste ano eu disse, meu Deus, eu não quero mais tomar multa. Não quero mais tomar multa. Isso não vem de Deus. Não vem de Deus. E quando ele falou, essa placa é uma autoridade, eu respeito essa autoridade. Quando a gente vê um radar na rodovia, quantos aqui passam direto pelo radar, sem parar? Ninguém. E o radar é uma autoridade, não é? Só que é uma autoridade que vai mandar a multinha lá para a sua casa. E às vezes uma placa mandando a gente diminuir a velocidade, ou parar num sinal. Às vezes tem ruas, as esquinas das ruas tem placa de pare. Alguém aqui para? Não. Um aqui, dois, três. Param? Meu Deus, Deus abençoe a vida de vocês. O americano para. O brasileiro, às vezes, realmente não para. Eu não paro. E, às vezes, eu me dou conta, passei, era para parar. Mas não vinha carro, não, mas a placa é uma autoridade que está ali. Tinha que parar. E a gente não para. Próximo. O arcanjo Lúcifer tornou-se inimigo de Deus quando quis usurpar a autoridade de Deus e competir com ele. A rebeldia provocou a queda deste lindo arcanjo. Era um lindo arcanjo. Ofender uma autoridade de Deus, ou a autoridade de Deus, é mais grave do que ferir a sua santidade. Nós temos, vamos dizer assim, a gente fala que a rebeldia causa esse tipo de coisa, vamos dizer assim, nós estamos debaixo de uma autoridade, mas eu não quero fazer o que a autoridade está me pedindo, viro meio rebelde, o que vai acontecer comigo? Com certeza queda. Com certeza queda. Se todas as coisas foram feitas através da palavra, através da autoridade de Deus, e eu fui criado através dessa autoridade, estou me rebelando, vou fazer igual esse lindo arcanjo que caiu. Não tem como. Próxima. A rebeldia, aqui são duas coisas, rebeldia, pecado de princípio. Existe o princípio de Satanás, aquele que nós temos que ficar longe. Ofender a santidade, pecado da nossa conduta, do nosso caminhar com Deus. Ofender uma autoridade, falar mal de um oficial lá na porta, não vou falar nem do pastor ou do bispo, de um oficial que está lá na porta ajudando. Ele foi ungido para estar ali, na porta, cuidando. Às vezes, fazemos um pouquinho de bagunça, falamos um pouquinho a mais do que devemos, estamos desrespeitando a autoridade de Deus. Estamos fazendo algo que não é para fazer. Se não é para fazer, estamos desrespeitando. Amém? Estão conseguindo me entender? Amém? O próximo. Nunca use o princípio satânico. Esse que eu acabei de falar. Tenha sempre em mente o princípio de Cristo. É difícil, né? Se humilhou, se fazendo homem e cumpriu toda a vontade de Deus. Tudo fazia em nome de Deus. Dizia sempre que suas palavras eram de Deus. Lembram disso? Normalmente, quando ele estava falando ao povo, nas suas parábolas, ele sempre dizia, isso vem do Pai. Isso não é de mim, vem do Pai. Para que haja autoridade, é necessário, essa palavrinha agora é difícil, se submeter. Nós devemos ser submissos às nossas autoridades. Se fala muito, né? A mulher tem que ser submissa do homem. Não, não é. Não está querendo dizer aí que o homem tem que mandar nela ou coisa. Não, submissão é outra coisa. Como nós temos que ser submissos à autoridade. A gente vai ver um pouquinho mais sobre ela para frente. A pessoa que vive em espírito. Existe ou não existe um mundo espiritual aí fora? Vocês concordam comigo? Nós vivemos nesse mundo espiritual? Existem espíritos, então?
Glória a Deus, nós temos o Espírito Santo, né? Então, as pessoas que vivem em espírito se submetem facilmente, porque não dá lugar ao seu ego. Se eu sou cheio de eu, de mim mesmo, do meu ego, o que acontece? Se eu não sou humilde, eu só vou para baixo. Não tenho lugar nesse reino de Deus. Deus não estabelece... Às vezes, na igreja, às vezes a gente fica olhando, tem igreja que acontece isso e aquilo, mas Deus não opera, Deus não faz isso. Às vezes somos nós. Tem alguém ali no meio, ali, sabe, já ouviu aquela da laranja podre que está no meio e está estragando tudo? Às vezes acontece isso. Infelizmente. Infelizmente. E o que isso? Acontece, está dando lugar ao seu ego, não está sendo humilde, não está sendo submisso ao que está vindo de cima, da autoridade. Próximo. O fruto da desobediência e o teste da obediência. A rebeldia de Cã, filho de Noé. Vocês lembram dessa parte de Noé? Noé gostava de tomar um mezinho. Vocês lembram dessa parte da história de Noé? Ele gostava de tomar uma cachaçinha, não sei se na época dele era cachaçinha, ou se era um vinho meio fermentado que tinha na época, eu não sei exatamente o que era, mas ele tomava bebida com álcool. E certa vez, ele bebeu demais, e levou um porre. E olha o que aconteceu. Cã, o filho de Noé, viu isso, e disso ele fez o marketing dele, chamou os irmãos, a família, expôs o pai, expôs a autoridade. Filho de Noé, que foi revelada pelo erro do pai, ele não se entristeceu, não lamentou com o erro do pai, mas fez um marketing do acontecimento com a família. Às vezes a gente vê, né? Os irmãozinhos lá, olha, o irmãozinho lá aconteceu isso com ele, você vem, conta para todo mundo, eu vou falar para você só para você orar comigo. É fofoca, isso é fofoca, né? Vou orar para você, né? Vou falar para você orar junto comigo? Não existe isso não. Vem, fala para a autoridade, ora pela vida dele, não expõe ele. Não expõe a vida dele, porque um dia pode ser um de nós. Aquele que está apontando o dedo, um dia pode ser aquele que está precisando de ajuda. Se alguém não se colocar na posição de Cristo, como nós devemos estar, sendo submissos a Ele, ir ajudar essa pessoa, e talvez fazer o mesmo com que ela fez com você, é dois que vão para o inferno, não tem jeito. Não tem jeito. Amém? Deus nos constituiu para várias coisas. Um para estar lá na porta, outro para estar aqui cantando, outro para estar pregando. Quando eu fui ungido aqui, a pastor, eu não lembro de o bispo ter falado, você vai ser juiz, você vai julgar agora as pessoas. Eu não lembro disso. Eu lembro que eu fui ungido a pastor para estar cuidando de ovelhas. Tem juízes aí que vão julgar. Eu não preciso estar julgando a vida do meu irmão. Não foi constituído para isso. Temos autoridades específicas para isso. Vamos cuidar dos nossos irmãozinhos, dos nossos amigos. Estão precisando de ajuda, não estão precisando porque você enfia o dedo na ferida para que doa mais ainda e ele saiba, eu estou aqui, mas estou vendo que tu está com uma ferida enorme, enfia o dedo para mostrar para ele. Não precisa disso. Nós não precisamos disso. Próximo. Amplie Deus, olha o que está lá em Gênesis 9:27. Amplie Deus o território de Jafé. Por quê? Porque ele foi obediente. Ele não concordou com o que o irmão dele, Cã, fez. E aí, quando você é obediente, meu irmão, só vai vir bênçãos para a sua vida. Amplie Deus o território de Jafé. Eram os três irmãos, Sem, Cã e Jafé. Habite ele nas tendas de Sem, e seja Cã, tá Canaã, mas não é Canaã, é Cã, seu escravo. Ou seja, a maldição que Cã recebeu foi ser escravo dos seus irmãos. Seja obediente. Seja submisso à autoridade de Deus. Nós estamos aqui submissos a Deus, ao nosso bispo, aos pastores, até lá o oficial que está na porta.
Ninguém vai mandar na vida de você. Não. Ninguém quer mandar na vida de você. Nós estamos, eu creio que todos os pastores, o bispo nessa igreja, que todos estão naquela parte anterior onde falamos, ninguém aqui tem ego, ninguém aqui quer nada para si. Vocês viram quando eu pedi para aplaudir a banda? O Leandro ali atrás fazendo assim para cima? Não é para eles. A gente pede, aplaude a banda, coisa linda, estão cantando muito. Legal, glória a Deus por isso. Mas não é para eles, é para lá para cima, para Deus. Isto é, respeitando a autoridade que vem de cima. Tudo que fazemos aqui é para Ele. Eu escutei uma coisa muito séria, muito bacana, lá no Rio de Janeiro essa semana, nesse fórum que eu estava, e uma pessoa que estava pregando disse assim, você sabe por que caixão não tem alças? Aí todo mundo sabe, né? A gente não leva nada para o céu. Não, a gente leva sim para o céu, a gente leva duas coisas. Aquelas almas que a gente ganhou, que você ganhou, seus amigos, sua família que você ganhou para Cristo, você leva para o céu com você. Amém? Leva ou não leva? Leva, né? E leva as suas obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós levamos as nossas obras. Através dessas obras, lá no céu teremos um galardão, 2, 3, 4 inúmeros. Amém? Glória a Deus. Próximo. Fogo estranho de Nadab e Abiú. Alguém lembra dessa parte da Bíblia? Arão ele foi escolhido para ser sacerdote por Deus. Por Deus. A independência de seus filhos Nadab e Abiú, quem viu a novela da Record, vai lembrar dos 10 mandamentos, nessa parte aí, pensando que poderiam fazer sacrifício sem o pai. Ei, não foi ele, não foi os filhos que foram escolhidos sacerdote por Deus. Foi Arão. Qualquer coisa que eles fizessem ia dar errado. Qualquer coisa. Qualquer um que diz que é capaz, mas ele faz, eu também posso. O pastor está lá pregando, mas eu também sei pregar, eu também posso. Amém. Mas Deus ungiu foi a mim, não foi a você. A sua hora vai chegar. O propósito que Deus tem na sua vida vai chegar. Com certeza. Não sou eu que estou falando, está escrito. Chegou na minha vida, vai chegar na sua. Amém? Amém? Amém. O próximo. Muitos querem servir a Deus com independência. Eu não vou na igreja porque Deus está comigo. Lá em casa, onde eu estou orando, Deus está comigo. Amém, Deus está com você. Mas se você não for à escola, você não vai aprender nada. Você não vai passar de ano. Você não vai ganhar um certificado. Você não vai ter um emprego decente, bom, maravilhoso, abençoado por Deus. Não vai. Mesma coisa na igreja. Você não vai crescer. Você vai ficar em casa mirrando. Eu conheço Deus, mas conheço Deus como? De ouvir falar ou de andar com Ele? É diferente, não é? Conhecer Deus de ouvir falar e andar com Ele. Aqui o que aconteceu com eles? A próxima. Romanos 13, de 1 a 7, olha só. Eles foram consumidos. Nadab e Abiú foram consumidos pelo fogo. Quiseram fazer o sacrifício a Deus sem o pai. Em desobediência, foram consumidos pelo fogo. O fogo, sabe o aspirador? O fogo sugou eles. Romanos 13, de 1 a 7, diz o seguinte: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Próximo. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição. Não é porque
está falando que vai punir, que eu vou ser obrigado a ser submisso. É de coração, é de entrega. Você ama a Cristo, você ama estar na casa de Deus, você ama fazer a obra, não é porque te pediram, é porque está no seu coração. Está no seu coração fazer a obra de Deus. Amém? Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. E o 7, pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Temos que honrar as nossas autoridades. Honrar o bispo que está aqui à frente desse trabalho. Gente, não é fácil. Não faz 1 ano ainda que Deus nos ungiu ao pastor. O que a gente ouve, o que a gente carrega com a gente, o fardo que a gente carrega, ouvindo todas as coisas que a igreja tem, todas as enfermidades que tem, todos os fardos que os irmãos têm e vêm compartilhar com a gente. A gente vai para casa, às vezes, cheio. Meu Deus, estou pesado. E agora? Como é que eu vou brincar com meu filhinho? Como é que eu vou conversar com a minha esposa? Tanta coisa ruim que eu ouvi hoje. Não é fácil, a gente tem que estar em oração por esta igreja, pelos pastores, pelo bispo que está à frente desse trabalho, pela vida da bispa. Temos que honrar as nossas autoridades. Gente, às vezes olhamos assim, eu lembro que uma vez foi falado aqui na igreja, num culto, há uns 3 anos atrás. Veio um pastor aqui e falou sobre presentes. Presenteia o seu amigo. Presenteia. E eu lembro que no outro domingo, tinha um menino que tocava violão aqui com a gente. Eu tinha vindo dos Estados Unidos, tinha trazido uma camisa da Calvin Klein, linda, maravilhosa. Achei aquela palavra linda, maravilhosa, assim, meu Deus, vamos dar presente para todo mundo, Deus dá para a gente, vamos dar para os outros. Eu dei para ele uma camisa, ele olhou para mim, tá, para que é isso aqui? Eu disse, não, irmão, eu senti no coração de dar para você, mas eu não estou precisando. A minha vontade era dizer, dá isso aqui de volta, então que eu vou levar para casa. Vou dar para quem precisa. Não estava no espírito. Ele não estava no espírito. Quanta coisa a gente pode fazer? Dá para o amigo. Eu não uso mais isso aqui. Vou dar para o meu amigo, então. Ou vou dar para alguém que precise. O próximo. Falar mal de autoridade. É tocar no próprio Deus. Mais uma história de Miriam, a irmã de Moisés. Falou mal dele. Falou mal. Quando mencionou para Arão, o seu irmão, que Deus também falava por eles. Mas Deus não fala só através de Moisés. Deus não fala só através do bispo. Deus fala através do irmão ali, que está oficial lá na porta hoje, mas Deus fala muito através da vida dele também. Glória a Deus. Todos nós somos iguais perante Deus. Mas temos que respeitar a autoridade. Deus não constituiu aquele irmãozinho ainda como pastor. Então vamos respeitar a autoridade de Deus. O próximo. Aí eu coloquei assim, falar mal de autoridade é falar mal do próprio Deus. Está falando mal do próprio Deus. Se Deus constituiu você como autoridade, eu estou falando muito aqui de igreja, mas autoridade na sua casa, você que é pai em casa, você é autoridade em casa. Sobre toda a sua casa, você é o sacerdote do seu lar. Não esqueça disso. Deus ungiu você como autoridade na sua casa. Não fui eu. Foi Ele. Ele criou todas as coisas pela palavra dEle, pela autoridade dEle. Você é autoridade em casa. As esposas, de novo eu digo, sejam submissas à autoridade do seu marido. Não estou falando para fazer o que ele está mandando, não é isso. Você vai discernir essa autoridade que ele tem sobre a sua casa. Filhinho está doentinho? Vem cá, marido. Você é autoridade. Ora agora, mas eu não sei. Ora agora pela vida do nosso filho. Ora agora pela vida. Você é autoridade. Não está escrito lá? Está escrito, não está? Que você é autoridade. Ora pela vida do nosso filho agora. Meu irmão, você não precisa nem saber falar.
Deus já sabe o que você vai pedir. Você só precisa se mostrar. Você só precisa se doar. Estou eu aqui, Senhor. Me usa. Não sei nem falar direito. Não sei nem orar. Não sei nem Deus de Israel, de Jacó. Não sei nem o que é isso aí. Mas eu sei que Tu és Deus. Eu sei que Tu és a autoridade principal da minha vida. Ora, eu tenho certeza que Deus vai fazer um milagre na tua vida por não acreditar muito e na vida do teu filho, ou da tua filha, ou da tua esposa, ou do teu vizinho. Ora, não deixe de orar. Oração, esse momento de conexão que você tem com Deus. Faz de conta que Jesus está sentado na cadeira do seu lado, conversa com Ele, abraça o invisível aqui, conversa com Ele, bate um papo com Ele, como se você estivesse conversando com o seu amigo, melhor amigo. Às vezes você não quer contar alguma coisa para, estou passando uma situação meio difícil e tal. Mas a gente não fala as coisas, principalmente quando a gente estava no colégio, tinha os melhores amigos, as melhores amigas, falava tudo, contava tudo. Gente, é esse Jesus que nós temos, é o nosso melhor amigo. Conta para Ele o que você está passando. Conta para Ele o que você está precisando. Ele é o Shalom, não falei aqui no início, tudo que está faltando vai ser completado, tudo que está quebrado vai ser reconstituído. É por Ele, é pela palavra dEle, é pela autoridade dEle. As coisas não foram feitas através do poder, mas sim da autoridade. Amém? Amém. Próximo. Tem que correr aqui já, quase 9:30. Rebeldia coletiva. Em Números 16, a partir do verso 25, nós vemos também no mesmo episódio, na época de Moisés, Datã, Abirão, filhos de Ruben, também falharam em respeitar a autoridade de Moisés. Próximo. Moisés é um exemplo de líder que não se exaltou. Se vocês conhecem a palavra, vocês vão lembrar. Moisés era humilde, muito humilde. A rebeldia não levou Deus a perdoar como antes, mas o julgamento os consumiu na hora. Na hora. Próximo. Outro ser humano muito falado, tinha um coração segundo a vontade de Deus, Davi. Davi foi uma autoridade no tempo dele maior que tinha. Ele tinha ou não tinha autoridade? Vamos falar assim, na nossa razão, ele tinha ou não tinha autoridade para matar Saul? As duas vezes que ele encontrou. O profeta Samuel já o tinha ungido ele como rei. Mas não tinha chegado o tempo de Davi ainda. Não chegou o tempo do irmão ainda subir aqui para cantar. Não subiu. Ah, mas eu sei cantar. Continua orando, irmão. Continua cantando no banheiro. Deus vai te abençoar. Continua pregando para as laranjeiras lá na sua casa, lá no seu quintal. Continua pregando. Fale de Deus. Se você acha que já pregar para a laranja, para a melancia, para a fruta, já passou o tempo, comece a pregar para o seu vizinho. Deus vai lhe usar. Deus vai lhe usar. Deus não chamou nenhum capacitado. Era tudo, olha só a vida dos caras. Os 12 que ele chamou, um era contador, a maioria é pescador. Ninguém conhecia a palavra de Deus, ninguém. Mas eles foram capacitados por Jesus Cristo. Você também será capacitado na hora certa por Jesus Cristo para subir aquilo que Deus tem na sua vida. Próximo. Jesus não julgou ser igual a Deus. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações, súplicas, em alta voz e com lágrimas. Aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa de sua reverente submissão. Jesus era submisso. Sou eu que estou falando? Não, está escrito. Lá em Hebreus 5, 7 a 9. Está escrito. Para a próxima. Estamos pulando aí. Na harmonia, na trindade, Deus o cabeça, Jesus o símbolo da obediência e o Espírito Santo como intercessor. Estar cheio de Cristo é estar cheio de obediência. Cheio de obediência. Jesus nunca perguntou por que teria que obedecer. Eu também não lembro. No Novo Testamento, após o nascimento dele, ele perguntando alguma coisa para Deus. Por que ele teria que obedecer a Deus? Não lembro de ler. Alguém lembra de ter lido alguma coisa? Você tem que obedecer a Deus, hein? Ele sabia que tinha que obedecer ao Pai. Ele sabia que tinha que obedecer à autoridade. Nossos filhos têm que saber obedecer à autoridade.
Nós somos autoridade em casa, então nossos filhos têm que saber obedecer. Somos autoridade na igreja, temos que saber obedecer a quem está aqui à frente. Autoridade. Próxima. Jesus aprendeu a ser obediente pelo que sofreu até a morte de cruz. Nenhum sofrimento levou à murmuração. Nenhum. Nem a culpar a Deus, nem de se zangar, nem se reportar a Deus, nem perder a paciência e perguntar a razão de tanto sofrimento. Se fosse um de nós, meu Deus do céu, já tinha murmurado e perguntado, Deus! Lembra das histórias de Davi? Chorava, chorava. Meu Deus do céu. Mas ele não. Sofreu calado. Próxima. As autoridades delegadas por Deus devem ser respeitadas como o próprio Deus. Pedro chama de atrevidos e arrogantes os falsos mestres que difamam as autoridades. Quem era Pedro, hein? E a autoridade estabelecida por Deus no lar, olha só o que eu estava falando, tem o objetivo de trazer ordem na família. O marido como aquele que deve amar a esposa, como Cristo amou a igreja e se deu por ela. A esposa como representante da igreja, em amor e adaptação ao marido. Próximo. A rebeldia se manifesta através de pensamentos, razão, palavras e atos. A boca fala, já ouviram falar disso? A boca fala o que o coração está cheio. Já pararam para pensar, às vezes, dá uma martelada no dedo, chama um palavrão. Aí eu pergunto, tá, mas a boca fala o que o coração está cheio, o teu coração está cheio daquilo? Daquele palavrão que você falou? E pensamos, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou falando aqui? O meu sogro, eu já vi ele em algumas ocasiões. Nós trabalhamos, nós temos uma fábrica, e algumas vezes ele já machucou o dedo, e eu estava próximo dele, uma chave que pegou alguma coisa, e naquele momento que ele machucou o dedo, ele deu um grito, glória a Deus! Eu falei, meu Deus, se fosse eu já tinha falado o que agora aqui? Eu não lembro se eu ia falar glória a Deus. Já vi ele, não foi nenhuma nem duas, foram algumas vezes. Ele enchia a boca para dizer, glória a Deus, e sair com o dedo dolorido. Glória a Deus. O coração dele está cheio de... Olha só. A boca fala do que o coração está cheio. Aleluia. Mais um. Aí eu faço uma pergunta para vocês. O que lhe governa? Que autoridade que lhe governa? São as suas vontades? Ou é a autoridade de Deus? Autoridade designada por Deus. A submissão à autoridade afasta as suas concupiscências. O homem, como um ser racional, tem de se libertar da própria vontade errada, negando a carne fraca, e o espírito é forte. Amém? E renovando a sua mente. Mais um. Satanás usa de argumentos para nos colocar contra Deus. Fez isso com 1/3 dos anjos. A gente falou no início, daquele arcanjolino que caiu, e ele faz isso diariamente. E cada dia ele vai ter mais força para fazer. Jesus está voltando. Alguém aqui quer ver Jesus? Para ver Jesus tem que morrer, hein? Só se ele voltar antes. Amém? Eu creio, Jesus está voltando, as coisas estão acontecendo de uma maneira com que a gente vê autoridades e autoridades constituídas por Deus, e muitas delas querendo ser igual a Ele, caindo. Caindo. Aqui, toda a argumentação deve ser derrotada com armas espirituais. O nosso inimigo, ele está vindo hoje mais voraz, mais feroz contra a igreja de Deus. Quanto mais ele puder tirar, melhor para ele. Quanto mais almas nós conseguirmos ganhar, o nosso caixão, falei que não tem lugar para nada. Só para essas almas que nós vamos ganhar. Amém? Chegar lá em cima, já viu aquele vizinho que torou um monte? Chegar lá em cima, oh meu Deus, ele está aqui comigo, glória a Deus. Hã? Chegar lá em cima, a tua sogra que tu ganhou para Deus, está lá em cima? Onde é que estão os maridos? Hã? Glória a Deus. Vamos ver a sogra, o sogro.
Às vezes vamos ver aqueles que a gente nem queria olhar, mas vão estar lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você conseguir ganhar almas para Cristo, vamos cada dia mais saquear o inferno. Mais uma, Adriana. Esperar em Deus para garantir autoridade. Para ser autoridade delegada por Deus, a pessoa deve aprender e não tentar estabelecer autoridade por si mesmo. Próximo. Manter a autoridade. Quanto mais uma pessoa aprende a ser autoridade, mais capaz ela será de mantê-la. Nenhuma autoridade diante de Deus. Olha só, estranho, né? Nenhuma autoridade diante de Deus. Qualquer um que represente a autoridade deve ser manso. Falamos agora de Jesus, né? Manso, humilde, diante de Deus e do povo. Não é verdade? Não podemos chegar aqui, eu sou é Ele. Na Bíblia está escrito que quem é o eu sou é Ele, não somos nós. Todos nós somos iguais perante ao Senhor, perante a Deus. Está aí um segredo da autoridade. Próximo. Já estamos quase concluindo. O cálice do Senhor e a sua vontade são a mesma coisa. Beber o cálice significa sujeição à vontade de Deus. Para Jesus, obedecer à vontade de Deus era mais importante do que a cruz. Claro que ele sabia que o dia dele ia chegar, mas para ele não importava isso. Para ele queria obedecer à voz do Pai. O Pai me mandou aqui para fazer o quê? Ah, é isso? Vou fazer o que ele pediu. Não me interessa qual vai ser o meu fim, porque ele sabia qual era o fim dele. O fim dele era lá em cima. Do jeito que ia chegar ao fim, não interessa. Nós vamos chegar ao nosso fim. E o nosso fim é com o Pai, junto do Pai. Autoridade não é mandar. Tem que ter respeito, né? Obediência. Mas não precisa mandar. Autoridade não precisa mandar. Mas servir humildemente. Para ser grande, é preciso ser servo. Lá em Marcos fala que Jesus veio não para servir, mas não para ser servido, mas para servir. Amém? Próximo. Já estamos concluindo. Quando eu falei no início de submeter, submissão, não é uma questão de fazer ou não fazer. É uma questão de quem nos submetemos. Sem submissão não há trabalho para Deus. Tudo deve ser iniciado por Deus e nada deve ser iniciado por nós. A obra de Deus, Ele vai fazer na nossa vida, nós vamos dar continuidade nela, mas foi o início dele, não nosso. Cair é agir sem submissão, lembra que eu falei? Está fazendo errado, meu filho. Vai para o inferno, vai cair, vai para o inferno, não tem como. Ah, mas você disse que não é juiz. Não, eu não sou juiz mesmo. Deus não me ungiu para ser juiz. Mas está escrito. E eu estou falando que está escrito. Não obedeceu? Não é submisso? Infelizmente vai para o inferno. Certa vez a filha do presidente da associação chegou para o pai dele e disse: pai, olha só, esse sheik árabe, ele está ouvindo a palavra de Deus, ele é um homem muito rico, olha que bonito, está na capa da Forbes, esse homem aqui é poderoso. Ele olhou para a filha e disse: se não aceitar Jesus, vai para o inferno. Se não aceitar Jesus, vai para o inferno. É chocante, né? Falar isso, mas é o que está escrito. Amém? Próxima. Todos precisamos aprender a sermos submissos, pois a rebeldia está oculta em todo ser humano, mas o Senhor está disponível a trabalhar em nós para que sejamos cheios de atitudes que promovam vida. Deseja ser uma pessoa melhor? Eu pergunto isso para você hoje. Tem alguém aqui que deseja ser? Eu preciso ser uma pessoa melhor. Não precisa levantar a mão e dizer: eu preciso ser uma pessoa melhor. Eu preciso ser obediente, mais obediente ainda do que eu sou. Eu preciso ter essa bênção. Eu acho que quanto mais você obedece, aí está o X da questão, a chave do seu crescimento. Do seu crescimento em todas as áreas, seja no trabalho, seja na igreja, nas suas finanças. Obediência. Deus manda você fazer isso? Faça. Não murmure. Faça. Faça aquilo que Deus lhe pediu. Mas o Senhor está disponível a trabalhar em nós, para que sejamos cheios de atitudes que promovam vida. Vida.
Temos que ser realmente, então, pessoas melhores. Deseja melhorar o seu relacionamento com a sua família, com a igreja, com a sociedade? Seja submisso. Seja obediente à autoridade, aos profetas que vão estar profetizando sobre a vida de vocês. Quando alguém subir a seu altar e profetizar algo sobre a vida de vocês, recebam. Recebam. É uma autoridade de Deus que está falando através de Deus, pela sua boca, para a sua igreja. Amém? Então, melhore seu relacionamento com o Senhor. Mas como que a gente pode melhorar o nosso relacionamento com Deus? A Bíblia diz que entre no seu quarto, feche a porta do seu quarto, ore a Deus, ao Deus invisível que você não está vendo, mas ore a Ele, que Ele existe, e Ele vai satisfazer os desejos do seu coração, porque Ele está lhe ouvindo. Ele está lhe ouvindo. Eu queria encerrar perguntando, eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Se tem alguém aqui nessa noite, vamos cantar mais alguma música, Leandro, ou não? Acabou as músicas? Se tem alguém essa noite aqui, que foi tocado por essa palavra e diz assim, eu preciso mais desse Deus. Eu preciso desse Deus que curou a Sharon. Talvez eu até hoje não tenha visto cura na minha vida, na minha família. Eu preciso desse Deus que criou todas as coisas. Eu preciso desse Deus que me dá saúde, que me dá o sustento que eu preciso. Que todo dia, quando eu chego em casa, eu tenho uma cama cheirosa, um colchão gostoso para deitar, para dormir. Eu tenho um chão onde eu posso me ajoelhar e agradecer a Deus. Eu tenho um teto que não deixa a água me molhar. Muitos têm ar-condicionado. Oh, glória a Deus pelo ar-condicionado no verão. Agradeça a Deus por todas as coisas que Deus tem feito na sua vida. Mas eu não tenho isso ainda. Agradeça a Deus. Confie nele. Confie nele. Confie em Deus. Ah, mas eu não vejo as coisas acontecerem na minha vida. Mas vai acontecer. Vai acontecer. Não tem por onde. Cada um que for filho de Deus, verdadeiramente filho de Deus, irmãos de Cristo, nós, irmãos de Cristo, temos algo na nossa vida que vai ser realizado. Se não foi ainda, mas vai ser. Você está procurando um emprego? Meu Deus. Na vida desta igreja, eu declaro que você tem que receber isso. Eu declaro o seu emprego novo. Eu declaro aquela porta aberta nova na sua vida. Ah, mas eu já fiz até entrevista, não deu certo. Deus vai te chamar. Deus chamou Davi lá do meio, escondido. O profeta Samuel veio, olhou todos os filhos de Jessé. Não, mas aqui eu acho que... Tens mais algum filho? Ah, está lá, pastoreando ovelhas, lá no meio do mato, lá, na floresta, pastoreando ovelhas. Deus vai chamar, meu irmão. Deus, a hora que a sua fichinha cair, não tem para ninguém, é sua. Deus vai lhe trazer essa bênção. Então eu queria encerrar perguntando, tem alguém aqui que diz assim, não, eu queria entregar minha vida a Cristo, eu queria que Cristo realmente fosse essa autoridade, esse cara que criou todas as coisas, eu queria que ele estivesse na minha vida. Eu preciso, não tem nenhuma porta lá em casa, eu preciso criar a porta, não tem janela, eu preciso criar a janela. Eu preciso desse Deus que cria as coisas, eu preciso de um emprego, eu preciso que Deus crie um emprego. Não tem emprego na minha área, Deus vai criar um emprego na sua área. Estou precisando a minha saúde não está muito boa. O médico dos médicos está aqui para curar você. Ele está aqui para lhe dar todas as bênçãos que Ele mesmo criou. O sol nasce para o justo e para o injusto. Nós somos justificados ou não por Deus? Esse sol vai brilhar mais para nós, pode ter certeza. Creia nisso.
Tem alguém aqui hoje que gostaria de dizer, eu quero esse Cristo na minha vida, eu quero esse Deus para mim, que ainda nunca falou? Tem alguém que gostaria de dizer, eu quero esse Cristo? Não tenha vergonha, meu irmão, não tenha vergonha. Glória a Deus, todos aqui já são de Deus, amém. Eu gostaria então de convidá-los para se porem de pé, para nós orarmos. Nosso Deus é nosso Pai, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui na tua casa, de trazer uma palavra do teu coração para a nossa igreja, para mim também, Paizinho, que essa palavra também entre no meu coração, que essa palavra entre no coração da tua igreja. Leva a tua igreja para casa, Paizinho, abre portas onde estão fechadas, janelas onde estão fechadas, Paizinho. Paizinho, tu sabes, tu conheces o meu coração, tu sabes o quanto a gente precisa de ti, o quanto eu gostaria que essas pessoas também sentissem esse amor, que elas possam sentir esse amor, Paizinho, por ti. Estejam aqui a cada dia mais te agradecendo, estejam aqui a cada dia mais buscando almas, trazendo almas para a tua igreja, trazendo vidas para a tua igreja, Paizinho. Eu te agradeço, Pai. Leva-nos em paz para as nossas casas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado.